nesta videoaula aprenderemos sobre distribuição eletrônica. Se você não assistiu nossas últimas duas videoaulas sobre os modelos atômicos, o link da playlist está aparecendo aqui em cima, ok? Nesta videoaula, iremos abordar a distribuição eletrônica e como determinar os 4 números quânticos de um elétron no átomo em seu estado fundamental. Por fim, irei apresentar para vocês as referências bibliográficas empregadas na preparação dessa videoaula. Então, vamos lá! Em nossas últimas videoaulas, discutimos a evolução dos modelos atômicos até chegarmos ao modelo moderno. Tivemos a oportunidade de aprender a origem da ideia de átomo e sua constituição. Resumidamente, vimos que o átomo é eletricamente neutro, mas possui em sua estrutura um núcleo carregado positivamente, formado por prótons e nêutrons, e elétrons que estão ao redor deste núcleo, em regiões de maior probabilidade de encontrá-los, que são os orbitais, conceito que foi introduzido no modelo moderno. Além disso, vimos que pela resolução da equação de Schreier, temos os números quânticos que nos permitiram entender que os elétrons estão distribuídos em níveis e subníveis de energia, com limitações de quantidade de elétrons em cada nível. Assim, para realizarmos a distribuição eletrônica nos átomos, precisamos seguir uma ordem prevista pela teoria moderna que envolve preencher inicialmente os níveis e subníveis de menor energia para depois preencher na sequência os de maior energia. Linus Pauling foi um grande cientista que atuou fortemente no desenvolvimento da mecânica quântica e no entendimento das ligações químicas entre os átomos, assunto que abordaremos futuramente. Pauling, como professor, criou seu famoso diagrama de distribuição eletrônica que vemos nesta imagem, com o intuito de tornar o processo de distribuição eletrônica mais didático. O diagrama de Pauling não foi o único a ser desenvolvido, mas sem dúvida foi o mais eficiente no que se propõe. Podemos facilmente compreender que o diagrama está dividido em níveis e subníveis de energia. O número que fica à frente das letras indica o nível de energia, correspondendo ao número quântico principal n, que já vimos na nossa última videoaula. As letras correspondem ao subnível de energia, e o número sobrescrito indica o número máximo de elétrons que podem ser alocados em um subnível. Esse número máximo de elétrons é obtido a partir do número quântico ml e ms, que já discutimos anteriormente. Só para lembrarmos, o subnível P possui 3 orbitais orientados nos eixos cartesianos, e pelo princípio da exclusão, o máximo de elétrons que podem ser alocados em cada orbital é 2. Assim, o máximo de elétrons que podem ser distribuídos no subnível P é 6, conforme indicado no diagrama de Pauling. Ou seja, o diagrama de Pauling resume praticamente toda a nossa última discussão sobre a estrutura eletrônica dos átomos. Além disso, podemos ver no diagrama de Pauling a sequência de distribuição por meio de setas e linhas pontilhadas que devemos seguir. Com isso, sabendo o número de elétrons de um átomo no estado eletricamente neutro, que também denominamos de estado fundamental, podemos entender como os elétrons estão distribuídos no átomo. Antes de vermos como o diagrama funciona na prática, vale ressaltar que ele não é perfeito. Existem alguns átomos que não seguem perfeitamente o que é apresentado no diagrama, e isso está resumido na correção necessária que indico aqui à direita. Se um átomo terminar sua distribuição eletrônica, prevista pelo diagrama de Pauling, igual a S2D4, precisamos corrigi-la passando um elétron do S2 para o D4, terminando assim em S1D5. Mas caso um átomo termine com a distribuição eletrônica S2D9, precisamos corrigi-la passando um elétron do S2 para o D9, terminando assim em S1D10. Que tal vermos a distribuição eletrônica na prática? Vamos fazer a distribuição eletrônica de 2 átomos empregando o diagrama de Pauling. Para isso, vamos desenhar o diagrama aqui ao lado para usá-lo como referência. Iniciando,
Pronto! Vamos começar pela distribuição eletrônica do átomo de ferro, um elemento muito presente em nosso dia a dia. O ferro possui 26 prótons em seu núcleo e em seu estado fundamental possui o mesmo número de elétrons. Então temos que o ferro, simbolizado por Fe, possui 26 elétrons. Distribuindo 26 elétrons nos níveis e subníveis do diagrama de Pauling, na ordem indicada pelo diagrama, temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Essa distribuição eletrônica pode ser organizada por energia do subnível ou por nível de energia. Vamos ver os dois casos. Organizando por energia do subnível, temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Organizando por nível de energia, temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Vamos analisar agora a distribuição eletrônica do átomo de cobre, simbolizado por Cu. O cobre possui 26 prótons em seu núcleo e em seu estado fundamental possui o mesmo número de elétrons, no caso, 29 elétrons. A distribuição eletrônica do cobre, seguindo o diagrama de Pauling, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Se organizarmos a distribuição eletrônica em função da energia do subnível, veremos que ele termina em 4s2, 3d9, ou seja, termina em S2D9, configuração que precisa passar por uma correção. Como citado anteriormente, retiramos um elétron do 4s e passamos para o 3d. Assim, fazendo a devida correção, temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 e 3d10. Agora sim, temos a distribuição eletrônica correta para o átomo de cobre. Em ordem de energia do subnível ou por nível de energia, temos, primeiro, por energia do subnível, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Por nível de energia temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Legal, né? Agora que vimos e entendemos como os elétrons são distribuídos nos níveis e subníveis com auxílio do diagrama de Pauling, precisamos entender como os elétrons devem ser distribuídos nos orbitais. Para isso, usamos a distribuição em caixinha para facilitar nosso entendimento. A caixinha representa um orbital. Vimos na última videoaula que o subnível S possui somente um orbital, uma caixinha. Já o subnível P possui 3 orbitais degenerados, Px, Py e Pz, que em termos de números quânticos temos o -1, o 0 e o +1. Por isso desenhamos 3 caixinhas para ele. O subnível D possui 5 orbitais. Assim, desenhamos 5 caixinhas para representar os 5 orbitais degenerados D. Cada um deles corresponde a um número quântico ml. No caso, temos o ml -2, -1, 0, +1 e +2. Para representar o spin do elétron, usamos uma seta apontada para cima, correspondendo ao spin mais meio, e uma seta apontada para baixo, para representar o spin menos meio. Por meio do princípio de exclusão de Pauling, vimos que o máximo de elétrons que podem ocupar um orbital é 2, e com spins contrários. Assim, por via de regra, iniciamos o preenchimento das caixinhas sempre com o elétron de spin mais meio, seta para cima, para depois adicionar o elétron de spin menos meio, seta para baixo, como nessa ilustração. Mas e se os orbitais tiverem mesma energia, ou seja, degenerados, como ocorre nos orbitais do subnível P, que possuem 3 caixinhas que desenhamos grudadas uma na outra? Neste caso, devemos seguir a regra de Hund.
no qual os elétrons serão distribuídos nos orbitais, um em cada caixinha com o spin apontado para cima, da esquerda para a direita, e após preenchermos todos os orbitais com um elétron, voltamos para o primeiro orbital, adicionando elétrons com o spin apontado para baixo, caso seja necessário. Vamos ver a distribuição em caixinha para o átomo de ferro. Antes de fazer a distribuição em caixinha, sugiro fazer a distribuição seguindo o diagrama de Pauli. O ferro possui 26 elétrons e sua distribuição fica assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Agora podemos desenhar os orbitais de caixinha e em seguida realizar a distribuição eletrônica conforme as regras que já vimos anteriormente. Primeiro, distribuir os elétrons preenchendo o nível e subnível menos energético para depois preencher o mais energético. Segundo, sempre iniciar com o spin mais meio, seguido do menos meio. Terceiro, no caso de orbitais degenerados, preencher todos os orbitais vazios inicialmente com o spin mais meio, para depois voltar preenchendo com menos meio quando for o caso. Então, vamos à distribuição do ferro. Acompanhem comigo. Agora que já aprendemos a fazer a distribuição em caixinha, somos capazes de determinar os 4 números quânticos de um elétron que foi distribuído no átomo. Mas antes, de forma resumida, temos os seguintes números quânticos. Agora, vamos a um exemplo. Quais seriam os 4 números quânticos do 8º elétron que distribuímos? Seguindo a ordem de distribuição, o 8º elétron que distribuímos é este. Como ele está localizado no 2º nível de energia, o número quântico principal N é 2. Como ele está no subnível P, o número quântico de momento angular é 1. Como ele está no primeiro orbital degenerado do P, e na sequência temos ml igual a -1, 0 e 1, o número quântico ml é -1. Por fim, como o spin eletrônico está apontado para baixo, o número quântico ms é igual a -meio. Agora um desafio. Que tal vocês determinarem os 4 números quânticos do 21º elétron a ser distribuído no átomo de ferro e colocar aqui nos comentários? Mais para frente também aprenderemos sobre a distribuição eletrônica de íons, mas isso ficará para uma futura videoaula. Até porque ainda não aprendemos o que são íons, certo? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão. Grande abraço e até a próxima videoaula.